bem com vocês? Mais uma live do Método Mapas, entrando aqui com vocês para a gente tratar de um assunto que particularmente é onde eu tenho o maior conforto para estar falando com vocês. O assunto hoje é dicas a respeito do como fazer mais movimento, como se exercitar mais, né? Para os primeiros vindouros da nossa live, sejam bem-vindos. Então, Sofia Helena, obrigado. Cláudia Borges, Newton, Tia Fátima, obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. E como eu estava dizendo, o assunto de hoje é bem interessante. A gente vai estar tratando sobre como a gente se motivar a fazer mais movimento, né? E, a princípio, a gente estuda esse assunto do movimento e é um assunto que hoje não se tem mais dúvida quão importante é ele. E nessa discussão sobre o movimento, os médicos, é óbvio, né, estão se apropriando desse artifício para falar de saúde. Então é muito legal que a gente, entre os colegas da área da saúde, está ficando cada vez mais clara a importância de fazer o exercício. Mas, ainda assim, fazendo um parêntese aqui, Bárbara, seja bem-vindo, Rodrigo, obrigado pela presença. Fazendo um parênteses aqui, Jacira, seja bem-vindo, boa noite. Contar uma história rapidinha para vocês entenderem esse cenário dos colegas da saúde, do profissional de educação física, do médico, como é que está esse lugar sobre o exercício físico, né, sobre movimento. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma das especializações, eu fiz lá no Instituto do Coração, no INCOR, no Hospital das Clínicas. E naquele momento, a minha expectativa quando eu fiz aquela residência foi criar mecanismos para aprender a trabalhar melhor com os indivíduos que tinham cardiopatia, certo? Indivíduos que infartou, eram hipertensos, diabéticos, que fizeram transplante cardíaco, que tinham insuficiência cardíaca, ou seja, todas as mazelas relacionadas ao sistema cardiovascular. Existia um jeito de atender essas pessoas e lá no INCOR tinha uma residência que a gente fazia sobre esse assunto. Pois bem, essa residência é um curso de 1 ano e eu tive a oportunidade de fazer esse curso lá. Então é um curso que tem toda uma dificuldade para entrar, porque é uma residência não médica do Hospital das Clínicas e tem a prova para entrar, análise de currículo, entrevista, tem todos aqueles critérios para que você possa entrar enquanto profissional naquele lugar. E quando eu fiz aquele curso, o que eu tinha na cabeça? Eu falei, bom, uma cabeça já um pouco empreendedora. Nossa, se a doença que mais mata no mundo é a doença do coração, se eu for um especialista que cuido deste problema, logo não vai me faltar pessoas para eu atender. Logo, e meio que óbvio, a demanda, o número de pessoas com problemas cardíacos é tão grande que eu, especializado nesse assunto, vou ter uma quantidade enorme de pessoas para atender. Pois é, a visão de negócio, ou a visão de capacidade empreendedora que eu estava desenvolvendo fazia sentido, sem olhar necessariamente por que o indivíduo chegou nesse quadro de apresentar esses problemas cardíacos. Pois é, depois de algum tempo já trabalhando na área, após ter terminado essa especialização, eu comecei a entender que o indivíduo que chega nesse nível de desenvolver problemas graves de saúde e, por fim, ter um problema maior relacionado à parte cardíaca é um indivíduo que não é adepto aos bons hábitos. Ou seja, caiu a ficha na hora, eu falei, nossa, então na verdade eu entrei numa roubada, porque o cara que chegou num nível de realmente ter problemas cardíacos graves é porque ele não se cuida, é porque ele não tem claro na cabeça dele quão importantes são os hábitos que o mantêm saudável. Logo, todo aquele público que eu imaginei que eu ia atender é ao contrário. Não é porque o cara está tendo um problema cardíaco que a partir daquele dia ele vai virar agora um santo, uma pessoa completamente voltada aos bons hábitos. Então isso é um grande problema. E ao longo do tempo eu vim percebendo que as pessoas, elas procuram exercício por diversos motivos, elas procuram se movimentar por diversos motivos. E essa palavra motivo, ela precisa ser um pouco melhor entendida. As pessoas precisam determinar ou definir o real propósito de fazer o exercício ou de se movimentar mais. Então a primeira dica que vem para vocês hoje é: qual é o real propósito de fazer o exercício?
No exemplo anterior, eu estava falando das pessoas relacionadas ao mal das doenças cardiovasculares. Eu vou repetir, a doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares. Dentre as listas das doenças cardiovasculares que mais trazem prejuízo para a saúde, a primeira é a hipertensão, tá bom? Dentro desse quadro de doenças todas que são não transmissíveis, hipertensão e diabetes são as duas que estão brigando ali para ver quem fica na frente. Hoje a diabetes está subindo muito rápido, né, dentro do cenário de doenças que estão trazendo grande prejuízo à saúde. E o movimento por si, quando eu realizo o movimento, pode reverter parte desse quadro. Então vai a primeira dica. Qual é o real propósito de você se movimentar mais? Defina ou determine ou aceite, eu adoro isso, aceite o real propósito de você se afastar das doenças. Então, quando você determina para você, quando você realmente posiciona para ti que o seu maior propósito de vida é estar vivo, eu vou ajudar vocês a aceitarem o propósito, tá bom? Eu vou forçar, na última live que eu estava com o colega Rogério, quem quiser assiste a última live, foi bem legal com o Rogério, a proposta para muitas das vezes não é só fazer o que a gente gosta. Eu vou repetir essa frase porque essa frase ela é poderosa. Aprenda a gostar do que tem que ser feito. Então, quando você aceita o propósito da vida, que é viver bem, como a Jacira falou, muito bem, Jacira, viver bem, e viver bem proporciona o bem, não é bem só com você, a Jacira bem sabe, né? É o bem com você, é o bem de você para com o outro, é o bem de você para com o ambiente e o universo. Então, para que você viva bem, você precisa estar bem de saúde. Para você estar bem de saúde, quais são os hábitos que te afastam da doença? E um dos hábitos que te afasta da doença é a prática do exercício físico. É realizar mais movimento. E aí eu vou voltar à frase. Aceite este propósito de quem está vivo, é manter-se bem, manter-se vivo. Aceite fazer aquilo que tem que ser feito. Você não vai fazer apenas aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te gera prazer. Então, por vezes, é mais fácil aceitar o que tem que ser feito e determine de fato que esse é um importante motivo para se exercitar. Qual é o motivo? Estar vivo. Olha que simples. Não, mas eu treino porque eu quero ficar bonito, porque eu quero emagrecer, porque eu quero deixar as pernas grossas, o bumbum empinado, eu quero um monte de coisa. Cara, isso é incrível, é muito legal todos esses desejos estéticos, isso é muito bacana, isso é legal. Ah, eu quero correr uma maratona, isso também é muito legal. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer... Cara, tudo isso é muito legal. Mas determine que a prática da atividade física não é uma escolha, é uma condição de vida. E olha que interessante, a gente entendendo que isso é uma condição, é só olhar um pouquinho para trás. A gente precisava do movimento, precisava das atividades para que a gente estivesse vivo, não é? Afinal de contas, se a gente voltar bem lá atrás, a gente precisava caçar, precisava colher, depois de um determinado período a gente precisava plantar, depois de um outro período a gente precisava ainda se deslocar por quilômetros para ir para o trabalho e voltar. Hoje, cara, você não precisa nem sair de casa para trabalhar. Olha aqui que ladeira que a gente está vivendo. Hoje você não precisa sair de casa para buscar comida. Olha que ladeira que a gente está em relação ao movimento. Olha que ladeira. A gente não sai de casa nem para trabalhar, nem sai de casa para buscar comida. E lá nos nossos antepassados lá atrás era completamente ao contrário. Não tinha essa opção, nem casa tínhamos direito, né? Então é importante que a gente compreenda que aceite que o propósito da vida é estar vivo e estar bem, como disse a Jacira, estar bem. Por que isso é importante? Porque se você está bem, você pode estar bem para os demais, como eu disse. Você está bem para você, você está bem para o outro, você está bem para o ambiente. Naturalmente, você cria um cenário favorável por completo ao redor de você. Então não espere que o mundo tenha que ficar perfeito para que você faça isso. Não, atividade física, não. Vou repetir, hein? Atividade física, exercício físico, fazer o movimento não é escolha. Como assim, Vlad, não é escolha? Não é escolha, é condição para que você viva bem. Tudo bem? Então aceita isso que dói menos. Aceita, tá legal? Então essa é a primeira dica. Agora, quando a gente entende
que o exercício, o movimento físico, ele tem todo esse propósito por trás, ele tem toda essa energia por trás. O exercício, em termos técnicos, eu vou falar umas palavras difíceis que eu gosto de falar coisa difícil, talvez para me autoafirmar, né? Um pouco de vaidade ou muita vaidade. O exercício hoje se discute em níveis e se juntou algumas palavras. Neuropsicofisiológico. Neuro, que é o sistema nervoso, considera o sistema nervoso a estrutura do cérebro, tá bom? Psico, considera parte dos mecanismos cerebrais relacionados às nossas emoções ou sentimentos. E fisiológico, relacionado ao funcionamento do corpo. Essas três demandas, neuropsicofisiológico, elas estão integradas. Por vezes, os cientistas tentaram estudar isso de forma separada. Os neurologistas, ou a galera da neurociência de um lado, os psiquiatras, os psicólogos do outro, os fisiologistas, os médicos e os outros profissionais do funcionamento do corpo do outro lado. Em algum momento agora as pessoas conseguiram entender que isso tem que estar integrado, que isso não dá para separar, que isso está tudo junto, misturado ao mesmo tempo, ininterruptamente. Não dá para parar um e começar o outro, isso não acontece. Nosso corpo é tudo de uma vez, tá bom? Então, aceitar que é tudo de uma vez, quando eu me movimento, eu potencializo essas três áreas ao mesmo tempo. Então, na parte neural, olha que legal, na estrutura do cérebro, você melhora a conversa que tem lá dentro do cérebro, entre as áreas do cérebro. É muito legal isso, então melhora a sua atenção, melhora a sua memória, melhora a sua concentração, por consequência você fica mais calmo, por consequência você fica mais tranquilo para resolver problemas, porque você vai encontrar soluções mais rápido, não é? Por vezes você vai focar mais em solução do que em problema, que isso é fundamental, né? Para cada problema tem 10 soluções, aí você fica olhando só para o problema e esquece das possibilidades que é resolver ele. Então isso é muito legal. Então o nosso sistema nervoso fica mais apto quando eu me movimento, tá bom? Se vocês estão faltando motivo para treinar, vou dar alguns agora. Sistema nervoso, tá bom? Diminui, não estou dizendo que vai te isentar desse problema, mas diminui a evolução ou o risco de desenvolvimento do Alzheimer. Pesquisa recente falando sobre isso, o potencializar de uma determinada enzima que movimenta um determinado gene, que ele é protetor do sistema nervoso para o desenvolvimento do Alzheimer. Olha que maluco isso. Ah, não, eu não vou fazer exercício, tá? Então não faça. Agora, depois de ter ouvido o Vlad falar, agora você está lascado, porque você vai falar, porra, não fiz, mas eu sabia que tinha que fazer. Olha que lugar que você vai entrar, né? As pessoas acham que o inferno está em algum lugar distante. Não, o inferno está dentro da sua cabeça. Saber o que tem que ser feito e não faz, né? No momento que você desperta a consciência porque alguém te provocou isso e você não agir, você está num lugar, aí é o inferno, né? O lugar que você deveria ter feito algo e não fez. Isso vai te custar caro. A parte psíquica da coisa, eu gosto de falar disso porque parece piegas, né? Mas a gente libera um monte de substância que faz a gente entrar em equilíbrio psíquico no momento que eu me exercito e depois. Então, por exemplo, algumas substâncias relacionadas à dor. Então, eu vou falar de forma geral a endorfina, né? Que é um neurotransmissor, alguns vão chamar de hormônio. A gente libera isso no exercício e ela é um analgésico natural. Nossa, Vlad, que interessante. Pois é, você começa a exercitar, aquela dorzinha que estava no começo do treino, de repente, ao longo dos exercícios, a dor desaparece. Aí você fala, nossa, que bênção, que milagre. Não, não tem milagre. O corpo produz substâncias para se proteger. E à medida que você dá condições para ele, oferece condições para ele te ajuda. O corpo é a sua maior farmácia. O corpo é, de fato, o nosso maior laboratório, nossa maior farmácia. Esquece a farmácia lá fora, é você que tem que produzir as substâncias. Outra coisa importante, quando eu me exercito, a gente libera substâncias que dá aquela sensação de bem-estar. De novo, eu vou bater nessa tecla. Essa substância é conhecida como serotonina ou serotonina, cada um dá um nome. Essa substância, 90% dela é produzida lá no intestino. E se seu intestino estiver bem, você produz mais. Na hora do exercício, você potencializa esses mecanismos. Então, a hora que eu junto um intestino equilibrado, porque eu como bem, porque eu durmo bem, com o exercício, eu aumento a liberação de serotonina. É fantástico isso para o cérebro. Eu preciso compreender que isso existe, está de graça. Basta que você usufrua desse bem que você tem, que se chama corpo. Basta você se mexer.
Então chama serotonina. Outras substâncias, algumas relacionadas a prazer, algumas relacionadas à socioafetividade, aquela vontade de abraçar, de pegar, aquela vontade toda que você tem quando você termina o exercício, de você se sentir acolhido ou de acolher mais pessoas. E aí vem um mecanismo muito legal na prática dos exercícios, que é procurar exercícios. Aí vem a segunda dica, tá bom? Que eu deixei para esse momento. Um dos neurotransmissores que eu estou falando, serotonina, endorfina, dopamina, e essa que eu estou falando agora em especial, que é a oxitocina, ela é um hormônio dito da socioafetividade, muito liberado na mamãe, principalmente em período de amamentação, né? No dia do parto, libera-se uma enxurrada e na amamentação libera-se mais. Essa oxitocina a gente também potencializa ela na hora da prática do movimento físico. E olha que interessante a segunda dica. A primeira é, faça atividade física porque não é escolha, tá bom? É o propósito da vida estar vivo. Segunda, preferencialmente faça em conjunto, em grupo, em comunidade. Por quê? No momento que você se movimenta e você interage com o outro, interage com uma pessoa que talvez esteja fazendo algo similar, ou pelo menos no mesmo ambiente, ou pelo menos numa região próxima, que você veja olho no olho essa pessoa, essa troca dessa comunhão entre realizar os exercícios de forma similar, ela permite você, naquele momento, manifestar, vou colocar assim, manifestar essa oxitocina, que é a socioafetividade. Sabe quando você dá aquele olhar do tipo, cara, como é que você tá? Nossa, que legal que você tá fazendo. E é exemplo disso, eu gosto de falar sobre isso. Exercício físico, na minha cabeça, um dos mais importantes é a caminhada. É uma caminhada. Ah, não! Treinamento de força é importante, eu vou falar sobre ele, mas a caminhada, ela tem esse poder de você poder dar 2 voltas no quarteirão e cumprimentar 2 ou 3 vizinhos. Eu adoro essa ideia, eu acho isso incrível. Você caminha no sol, faz uma caminhada, já melhora a capacidade cardiorrespiratória, o fôlego, não é? Toma sol, que é fundamental, a gente vê cada vez mais as pessoas, um dos fatores, tá, da queda da vitamina D nas pessoas é falta do sol. A pessoa não toma sol, lembra que eu falei atrás? A pessoa não sai nem para trabalhar mais, ela trabalha em casa, ela não sai nem para comprar comida mais, a comida chega em casa, a pessoa não sai mais de casa, ela vive o dia todo debaixo dessa luz branca que a gente tem aqui no ambiente. E ela não toma sol. Então, caminhar, preferencialmente no primeiro período, no primeiro raiar do sol. Clareou, se puder sair para caminhar, você vai tomar essa primeira luz do sol, ela entra pelo sistema ocular, ela comunica com o seu nervo óptico, manda uma informação para o cérebro, ela equaliza o ambiente cerebral para melhorar a sua condição dos hormônios do dormir, melatonina e cortisol. É só receber essa primeira luz do dia. Caminhar, recebendo a primeira luz do dia do sol, potencializa e melhora a sua qualidade do sono, potencializa e melhora a sua qualidade da vitamina D e, porventura, você vai cumprimentar uma meia dúzia de vizinhos. É incrível, experimenta aí todo dia 15 minutos ou 3 vezes por semana 15 minutos a meia hora de caminhada, tá bom? Porque isso é de graça, isso é barato. Óbvio, né? Esteja com o devido traje para que você esteja confortável, não é? Então, por vezes, um tênis adequado, uma roupa confortável, que você vai caminhar, vai suar um pouco. Mas isso é muito importante. A Jacira falando aqui que o dia rende mais. Você já começa com um dia com uma conexão, eu vou falar assim, espero que todos aí possam entender, de corpo, mente e espírito. A gente precisa fazer essa conexão. Então, quando a gente entende que fazer o exercício não é escolha, e quando a gente observa que tem um jeito de fazer que é de graça, e potencializa um monte de mecanismos neuropsicológicos, a pergunta é, por que você não está fazendo? A pergunta é, por que você não está fazendo? Por que você não se dispõe a andar 15 minutos ao redor do quarteirão? 2 voltas no quarteirão e volta para casa. Pelo menos isso. Preferencialmente na primeira raiada do dia. Clareou o dia, toma um bom copo de água e vai caminhar. Ah, mas eu não tenho tempo. Pois é. Esse negócio de não ter tempo... Eu estava olhando uma entrevista não, na verdade, uma parte do livro do Drauzio Varela, período que ele trabalhou nos cuidados paliativos, né? O pessoal que está no leito, né? Aguardando, infelizmente, os minutos finais de vida.
E a frase clássica dessa galera, desse pessoal que está lá, e infelizmente durante a live aqui, algumas pessoas virão a falecer e algumas pessoas que estão nesses momentos finais da vida, a frase é clássica: eu queria ter tido um pouco mais de tempo com os meus familiares, eu queria ter tido um pouco mais de tempo para me cuidar. Cara, você teve esse tempo, né? O tempo existia, você não administrou bem o tempo, aí é outra discussão. Então entender que a gente precisa determinar, como o Rodrigo colocou, pelo menos 1% do seu dia para a sua saúde física. E a gente, olha que legal, o Rodrigo, obrigado por ter colocado. Quando a gente fala que a gente coloca 1% disso no movimento para fazer exercício, na verdade, o que a gente está dizendo é que esse 1%, de novo, ele volta para essa estrutura que eu estou discutindo, neuropsicofisiológica. Não é só físico. Quando você se movimenta, quando você faz o exercício, quando você se propõe a se mexer, o poder que isso tem, ele vai muito além do físico. É que a gente tem uma ciência tecnicista. A ciência tecnicista, infelizmente, vem mais da medicina e, por consequência, todas as sub-áreas da medicina. A gente fica olhando para o corpo abaixo da linha da cabeça. É isso que a gente faz. Nossa, o senhor fez bastante caminhada, parabéns, eu estou vendo aqui que o seu coração está melhor. Eu estou vendo que a sua respiração está melhor. Nossa, eu estou vendo que a sua musculatura melhorou. Cara, pergunta para o cara se ele está se sentindo emocionalmente melhor. Então, o neuropsicofisiológico é entender que o mecanismo ele não se restringe do pescoço para baixo. Toda vez que você se movimentar, há um poder gigante acontecendo dentro do sistema nervoso com os aspectos, de novo, psíquico e neurológico. É um potencial enorme de ganho que você vai apresentar. Oi, tia-avó, você aí. Obrigado, Rosângela, pela presença. Então, Almir, obrigado pelas palavras. É isso mesmo, a gente tem que... Almir, assim, eu gosto de... Essa palavra priorizou... Cara, a gente precisa... Eu vejo que a gente precisa determinar, viu, Almir? Determinar os horários de cada... O dia tem 24 horas para todo mundo. Se você dormiu 8, como reza a cartilha... Tu vai ficar com 16 horas ainda sobrando. Dessas 16 você separa a hora de trabalho, vamos dizer que foi 8. Aí você precisa do horário de comer, horário de se higienizar, lá. Cara, não é possível que não sobrou 30 minutos por dia para fazer exercício. Agora a gente não organiza, a gente não tem um controle dos horários a qual essas coisas devem acontecer, né, Almir? E aí fica difícil, cara, eu não encontro o tempo. Não, você não parou nem para olhar na sua agenda que momento que você vai encaixar. Então, as pessoas não querem fazer isso, Almir. As pessoas, na verdade, cara, o que eu vejo, as pessoas não querem se movimentar, as pessoas querem menos. Elas querem ter mais fazendo menos. Vou repetir a frase, as pessoas querem ter mais, querem acumular capital, acumular vantagem, acumular coisas, fazendo cada vez menos. E em relação ao exercício, o movimento físico não é diferente, cara. As pessoas não veem isso como algo importante para a saúde. Não veem, as pessoas precisam se ligar que eles estão perdendo muito e muito rápido quando não se movimentam. Então vamos dar sequência. Eu fiz algumas anotações aqui incríveis, tá? A gente vai construindo coisas aqui e vai longe. E quando a gente fala aqui, quando a gente vai falando aqui sobre a atividade relacionada à nossa saúde neuropsicofisiológica, eu vou pegar um ganchozinho, aproveitar que a Jacira está aqui, pegar um ganchozinho e com bastante respeito a todas as primaveras da Jacira, ela é a avó. E a gente tem uma história maravilhosa dela, quando após o método Mapas, a gente ter passado o método Mapas com ela, e ela se exercitou com a gente praticamente todas as aulas que a gente entregou. O método Mapas tem mais de 50 encontros, olha que incrível. Destes 50 encontros, nós temos todos os dias, sem falta, atividade física. Tem dia que são 15 minutos, como o Rodrigo disse, é 1%. 15 minutos, pessoal, é 1% do seu dia. O seu dia tem 1.440 minutos. O nosso dia, nossas 24 horas, tem 1.440 minutos. 15 minutos representa em torno de 1%. Se tu disser para mim que não tem 1% para entregar para o seu benefício neuropsicofisiológico, tem alguma coisa de errado aí com você, tá bom?
Agora vamos dar continuidade. A Jacira, ela também participava das aulas que eram 2 vezes por semana de 30 minutos, que a gente chama de exercícios físicos funcionais. São exercícios que se acomodam às necessidades do dia. E a Jacira, depois de ter passado por esse processo todo, ela compartilhou com a gente uma experiência que ela teve com os netos, de que ela voltou a jogar bola com os netos, que ela conseguiu carregar um dos netos, acho que de 8 ou 9 anos, pegou o menino pelo braço, subiu a escada com ele, colocou o menino para dormir. E ela falou, não estou acreditando que eu estou com condições de fazer isso, e antes de ter feito toda essa rotina do método Mapas, eu sentia dor aqui, dor ali, estava achando que isso era normal das minhas primaveras. Então, essa história da Jacira, ela é muito emocionante porque impacta na relação dela com os netos. Ou seja, você que está aqui ouvindo, tenha neto, tem sobrinho, tem filho, tem uma criança por perto, a gente sabe o tamanha... Obrigado, Jacira. Ó, Jacira falando que foi incrível. A gente sabe tamanha energia que uma criança precisa que nós tenhamos para trocar com ela. E a palavra energia fica subentendido aí, né? Quanto benefício eu tenho dessa energia que eu recebo da criança quando você se dispõe a brincar com ela. Não é verdade? Então, no momento que você tem capacidade física, equilíbrio mental, porque tem uma galera aí que está destemperada para falar com criança, né? Tá reativa com a criança, né? Parece que falta brigar com a criança antes de começar a brincar, dá o celular que resolve mais rápido. É um horror. Então, quando a gente tem essa capacidade física e esse equilíbrio mental de brincar com uma criança, quem mais ganha é você. É incrível. A criança do outro lado, ele só é uma oportunidade de você trocar com ela. Mas quem mais ganha é você no momento que você brinca com essa criança. Então, isso é muito legal. Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite. Então, eu coloquei esse exemplo aqui de brincar com os netos e lembrei bem da história da Jacira, porque é isso. É isso, o poder de estar bem, porque você se movimenta, gera oportunidades ímpares. Olha que interessante, para uma galera que gosta mais de performance empresarial ou performance corporativa, né? Os cargos de maior competência e preenchimento dentro das empresas, das principais empresas, são preenchidas por pessoas que entendem que a alta performance faz parte. E por vezes a rotina do cara é uma rotina tão bem esquematizada e o exercício, na maioria das vezes, é a primeira atividade do dia que o cara vai entregar. Porque ele sabe que se ele estiver bem com aquela atividade, golaço, eu já vou para todas as demais com aquela vontade, porque todo o resto fica leve no momento que você se exercita com frequência. Bom, vamos para um próximo aspecto aqui. Quando a gente fala de movimento físico, a gente precisa entender quais movimentos estão à disposição para a gente fazer, né? Como é que a gente olha para isso? Só fazer caminhada já resolve? Na minha cabeça, a caminhada já é uma boa parte do processo. Aí, alguém colocou aqui ao longo do processo sobre mobilidade. O que é a mobilidade, não é? O que é essa capacidade que as nossas articulações têm de alcançar bons movimentos? Olha lá, Rosângela, quem mais ganha somos nós, avós criando lindas histórias, inspirando nossos filhos e netos. Obrigado, Rosângela. É exatamente isso, né? É o verdadeiro legado, né, Rosângela? É o verdadeiro legado, essa troca, não é? A gente diz que a eternidade, que essa eternidade ela pode ser observada sobre vários aspectos, mas um dos quais... Esses aspectos do valor e da moralidade é uma eternidade que perpetua não só também com os filhos e netos, né? Mas também ela ecoa, não é? Porque os filhos e netos vão ser multiplicadores da moral, da ética, dos valores que a avó deixou para eles. É isso mesmo, Janja, obrigado. Então, voltando aqui ao raciocínio da mobilidade, as articulações, elas precisam apresentar um determinado grau de liberdade, elas precisam alcançar determinados ângulos de movimento, para que elas tenham, então, saúde na realização das tarefas como um todo. Então, é importante compreender que mobilidade é uma forma da gente se exercitar para que a gente ganhe liberdade nas articulações. Então, é um jeito. E a capacidade física que está por trás disso, a gente chama ela de flexibilidade, que é o poder realmente alcançar o melhor de cada articulação em cada qual movimento que ela venha a realizar. Então, é fundamental, é uma capacidade física a mobilidade.
Junto com a mobilidade, a gente tem que falar do fôlego. Então a Elizabeth Peixoto colocou aqui que eu me canso fácil. Na maioria das vezes esse cansaço, a gente fala que é um cansaço cardiorrespiratório. Então aquele que sobe um lance de escada, chega lá em cima, tô cansadinho. Sobe uma ladeirinha, tô cansadinho. Vou dar uma volta no quarteirão com o meu pet, com o meu cachorrinho, e por vezes não consegue terminar a volta no quarteirão porque está cansado. Primeira coisa, Elizabeth, precisa ver se não tem nenhum problema de saúde. Isso é a primeira coisa. Tem que, infelizmente, ter que saber se não está acontecendo alguma coisa que está em desequilíbrio. Na maioria das vezes, a falta de rotina, a falta de frequência. E por vezes, saber que tem que começar, olha que frase incrível, começa do começo, começa com menos. Elizabeth, se não tem nenhum problema de saúde, se o médico já liberou para a prática do exercício, ótimo seria que você procurasse uma orientação profissional, de um bom profissional, que saiba cuidar de você com todas as suas primaveras. Se houver alguma limitação, a gente chama mecânica ou física, né, de movimento, que ele saiba cuidar disso também. A Bárbara colocou lá a coluna, o Felipe que está aqui com a gente, o Felipe é um cara que tem uma cirurgia na coluna, Bárbara, ele fez uma artrodese, ele teve que colocar fixadores na coluna por causa de uma hérnia de disco extrusa, aquela coisa horrorosa que pinçou nervo, ficou muito ruim. E aí ele fez um período de fisioterapia e depois fez um período de treinamento comigo, justamente para tirar ele desse quadro de muita dor na coluna. Bárbara, Felipe, se você puder escrever aqui como é que você está, você me ajuda, tá bom? O Felipe hoje está, em relação à coluna, tá ótimo. Então, Bárbara, olha lá, o Felipe colocou zerado, viu? Olha lá, Bárbara, que legal. Bárbara, tem que encontrar a galera do bem aí que vai te ajudar, tá bom? Tem que encontrar os profissionais do bem. Não tem que ter vergonha de perguntar se o professor tem essa capacidade, tem essa competência profissional de compreender todos esses cuidados, viu, Bárbara? Elizabeth, a mesma coisa, tá bom? Ter todos esses cuidados. Então, voltar ao raciocínio, Elizabeth, ó, fôlego, capacidade cardiorrespiratória, coração, então respiração, coração, os pulmões, por onde o sangue passa, que são as nossas artérias, os nossos sistemas, prioritariamente falando agora dos músculos que vão estar em movimento, depois as veias que traz o sangue de volta. Tudo isso é o sistema cardiorrespiratório, Elizabeth. Então, quando eu canso, eu preciso entender aonde está a falha desse sistema. Onde que o sistema está falhando, ou se é ele todo que precisa de ajuste. Então, como o Rodrigo colocou, menos é mais, começa devagar, viu, Elizabeth? Mas eu reitero, orientação médica para te liberar e depois o cuidado de um profissional de educação física com competência suficiente para te dar as diretrizes iniciais, tá bom? E não comece achando que a gente já é um super-herói. Ah, vou fazer 5 vezes por semana de 2 horas de exercício. É bobagem. Se você começar todo dia de 15 minutos ou 3 vezes por semana 15 minutos, como eu falei, tentando dar uma caminhada ao redor do quarteirão, sem acelerar, vai passear, vai ver os vizinhos e falar bom dia. O seu fôlego em 30 dias é de outra pessoa, tá bom? Então vamos lá, capacidade cardiorrespiratória, caminhada, bicicleta, natação. Mobilidade, como a Bárbara colocou, eu preciso reservar exercícios para isso, mas existem algumas modalidades que são mais diretivas nisso. Ou uma própria aula de alongamento, de mobilidade. Ó, Jacira, comecei assim, com 15 minutos. Obrigado. Ah, Jacira já é atleta, não dá nem para falar mais com ela. Ela tá tipo Mulher Maravilha agora. Então, o trabalho de mobilidade, ele pode ser feito numa aula exclusiva de mobilidade, de alongamento, de flexibilidade, mas existem algumas modalidades que trabalham com mais precisão nisso. Então, o yoga é muito bom, que é uma atividade postural, é uma atividade respiratória importante, e nessas posturas que o yoga determina, todas elas propõem grande desafio da minha mobilidade, grande desafio da minha força de estabilidade, de sustentação, de equilíbrio. Então, o yoga, na minha cabeça, é uma modalidade incrível, incrível, incrível. A Jacira participou do Método Mapas, ela viu muita coisa que eu entreguei no Método Mapas, que eu trouxe do yoga, que está dentro do treinamento físico funcional. Eu fiz yoga por 5 anos, mas não me sinto um mestre yoga. Então eu trago algumas coisas que eu entendo que são positivas e eu entendo que ela encaixa no nosso Método Mapas e ela vai muito bem, obrigado. Porque é fundamental, tá bom? Então mobilidade tem um jeito de fazer, tá bom? O treino de força, pessoal, de novo, hein?
Para quem é mais longevo, eu diria que o treino de força tem que encaixar para todo mundo, mas para quem tem mais de 50 primaveras, aí começa a ficar mais delicado. Ter os exercícios com peso, exercícios de força. A gente conhece muito como musculação, não é? Mas não precisa ser só musculação. Por exemplo, no Método Mapas, a gente fez um monte de exercícios de força em casa. A gente fez tudo dentro de um cenário. Eu tenho um estúdio aqui do lado, eu transmiti as aulas para a galera, fazendo um treinamento de força em casa. Com bastão, com toalha, com cadeira, com peso do corpo, deitado no chão, em pé, sentado. A gente fez exercício de tudo quanto é jeito. E isso é um jeito de fazer força. E eu preciso treinar força. Eu preciso fazer os músculos contrair com mais intensidade. Por quê? Como eu estava explicando, com o avançar das primaveras, a tendência dessa ladeira de perder músculo, de diminuir a estrutura muscular. O músculo vai ficando fraco. Então é só olhar. Eu vou falar de forma aberta porque eu acho que vocês são todos adultos, dá para falar. Sabe quando a perna fina, a coxa fina, a bunda fina, os braços afinam e só a barriga aumenta? É isso que vai acontecer com o avançar das primaveras. Então eu preciso fazer exercícios de força para manter a minha musculatura, para que ela mantenha toda a função dela. Então qual é a função do músculo? Primeiro, realizar movimento, orientar o esqueleto e preservar uma capacidade de troca de componentes. Então olha que interessante, Deus foi tão sábio quando fez o músculo, que o próprio músculo produz substância anti-inflamatória. A própria musculatura, é só contrair a musculatura, seja ela qual for, a gente libera substância anti-inflamatória. Então a Bárbara diz que por vezes tem dores nas costas. Bárbara, se você contrai o músculo do braço, sem mexer na coluna, essa contração do braço vai liberar substâncias que vão melhorar o ambiente lá das suas costas. É óbvio que você precisa de algo específico naquela região. Mas perceba que toda vez que eu faço uma contração muscular, e essa substância anti-inflamatória que é produzida, ela cai na corrente sanguínea, como se você tivesse tomado um anti-inflamatório. E ele vai agir em diversos lugares. Lembra que eu falei que no exercício libera endorfina? Por vezes a endorfina vai ter uma função analgésica, vai diminuir dor no corpo inteiro. Então olha que incrível. Só que se eu exagerar no exercício, fizer demais, ao invés de ter um resultado legal, você fica com mais dor. Aí desculpa eu falar o termo, aí é a burrice de quem começa a fazer e acha que vai resolver tudo no primeiro dia, na primeira semana. Não, calma, como a Jacira disse, como o Rodrigo disse, como eu estou afirmando. Cara, começa com um pouquinho. Começa com um pouquinho. E é óbvio, né? Você tem que ajudar com os outros pilares da saúde, né? Da alimentação, melhorar a alimentação, melhorar o sono, que isso tudo conversa com dores, tá bom? Então, treinamento de força não é escolha. E aí tem uma historinha bem interessante. Os orientais têm bem claro, eu não vou lembrar se são chineses, são japoneses, eu não vou lembrar quem é, mas são orientais. Eles têm bem claro que nós temos 3 corações. 3. O coração que está em cima, batendo para empurrar o sangue para o corpo todo. E eles afirmam que as 2 batatas da perna, as 2 panturrilhas, também são 2 corações que ajudam a empurrar o sangue de volta. E faz sentido a análise, para analisar. Quando a gente tem problemas de varizes, onde que as varizes aparecem? Não é na altura da panturrilha, na altura da perna? Por quê? Porque ali começa a congestionar sangue e as veias têm dificuldade de mandar o sangue de volta e elas começam a sofrer aquele retorno do sangue e elas começam a ficar estressadas e ficam desformes, não é? Então, à medida que eu tenho uma panturrilha trabalhando bem, uma batata da perna trabalhando bem, porque eu faço caminhada e porque eu faço treino de força para movimentar a panturrilha, ela, para os orientais, são 2 corações que ajudam a bombear o sangue de volta para o sistema central. Olha que importante é a panturrilha. E é tão verdade que hoje a ciência mostra para nós que a medida da panturrilha, com o passar das idades, a medida da panturrilha ela vai diminuindo. E aí tem um número da medida da panturrilha que eles falam que é o maior preditor de mortalidade para o idoso. Ai, Vlad, o que isso quer dizer? Se você está com a panturrilha, com a batata da perna afinando, você precisa treinar ela para que ela ganhe condições, para que ela mantenha a capacidade dela,
para que ela ajude o sistema a trabalhar como um todo. Então aquela medida da panturrilha não é que ela isoladamente é a responsável pelo problema de saúde. Não, ela é um indicador de que todo o sistema está perdendo massa muscular. Eu não preciso medir todos os músculos do corpo. Basta eu medir esse único músculo que a gente já entende o que está acontecendo. Olha lá, faz muito sentido, meu pai, a Rosângela colocou, né? Faz muito sentido. Meu pai reclamava muito de dor na panturrilha, infelizmente teve um infarto fulminante. Rosângela, provavelmente ele estava com um problema de chama claudicação, que é dores na perna, justamente por dificuldade circulatória naquela região, e por vezes vem todo um cenário em consequência disso, tá bom? Infelizmente é um desenvolvimento de uma doença vascular periférica que acomete essa região mais baixa e de fato, infelizmente, vai evoluir para um mal súbito desse tipo, Rosângela. Então olha que interessante, eu treinar muito bem a musculatura das pernas é fundamental para eu preservar a musculatura e subentende que eu estou preservando a musculatura do corpo como um todo. Essa musculatura mais ativa, ela é anti-inflamatória, ela é analgésica, ela melhora a vasculatura, a gente fala vasculatura, tá? Ou a parte vascular do nosso corpo, ela melhora o sistema nervoso, melhora tudo. Então eu preciso me exercitar. Preferencialmente que eu consiga juntar, então, 3 componentes. O aeróbio, que são as caminhadas, bicicleta, natação, sei lá o que trabalha mais o fôlego. O trabalho de força, que é para fortalecer os músculos. E como disse a Bárbara, a mobilidade para dar liberdade para as articulações, tá bom? Basicamente, esses 3 eu já estou falando de saúde. É claro que, por vezes, eu precisaria complementar isso. Então, trabalho de equilíbrio, trabalho de agilidade, trabalho de coordenação motora mais grossa e a coordenação motora mais fina. Então, por exemplo, o bordar, o pintar, o desenhar, isso é uma coordenação mais fina, né? A coordenação mais grosseira, o andar, por exemplo, é uma coordenação mais grosseira. Porém, com o avançar dos anos, ela começa a ficar algo mais complexo. Olha que interessante. Para quem estiver assistindo aqui com mais de 50 primaveras, depois você faz um teste aí, andando para trás, caminhar para trás. Mas, pelo amor de Deus, cuidado, hein? Não vai caminhar para trás, trupicar e cair, bater a bunda no chão, bater a cabeça e falar, foi o Vlad que falou. Não, cuidado. Organiza o espaço, marca 3 metros e vê o tempo que você demora para fazer essa caminhada de costas. Primeiro observa que aquele ditado, isso é mais fácil do que andar de costas, né? Isso é mais fácil do que andar para trás. Olha que ditado, para quem tem mais de 50 primaveras, 60 primaveras, 70 primaveras, esse ditado já não serve mais. Vocês vão perceber que para andar de costas tem uma grande exigência de força, de equilíbrio, de coordenação, de um monte de coisa. E o passar das primaveras mostra que esse teste de 3 metros andando para trás, para quem é mais longevo, é um teste importante, preditor de queda. Então, a doença que mais mata no mundo é a doença do coração. Mas o maior problema de saúde pública no idoso são as quedas. Então, um teste de 3 metros caminhando para trás é um dos mais bem-sucedidos testes para predizer queda. Ou seja, se o idoso tem uma habilidade boa de andar para trás num tempo de até 4 segundos, 3 metros em até 4 segundos, significa que a chance de ele cair é menor. Agora, se ele demora mais do que 4 segundos para andar 3 metros de costas, significa que o equilíbrio está comprometido, que a força está comprometida, que a coordenação motora está comprometida, ou seja, ele tem mais chance de cair. Então, olha que teste simples e com um significado importantíssimo para o segundo maior problema de saúde pública no idoso, que é a queda. Eu estive na feira do idoso aqui em São Paulo, eu esqueci o nome da feira. Geração de prata, né? Geração prata, acho que é isso que eles falam, esqueci os nomes. Me perdoe aí os especialistas de plantão. E lá eles desenvolveram um colete, tipo um airbag de um carro. Se o idoso vai cair, ele arma um negócio que protege a cabeça, protege o tronco, protege o quadril, para o idoso que vai cair não se quebrar, não se machucar. Olha que óbvio. E aí eu me pergunto, mas por que eu tenho que desenvolver um sistema desse? Sendo que eu posso trabalhar
por vezes, na prevenção da queda, não da proteção da queda. Agora, na situação que a gente está, vamos pensar nas duas coisas. Já que existe um mecanismo protetivo, eu preciso pensar no mecanismo preventivo. Eu preciso me exercitar para me prevenir. E vamos manter esse equipamento aí que foi colocado, que é um equipamento de proteção. Bom, vamos caminhar para o final da live aqui, porque senão vai ficar muito longa. Então, qual tipo de exercício a gente vai trabalhar? Pronto, já dei uma lista de exercícios aí. Aí, existe alguns tipos de exercícios que a gente vai dizer que são modalidades, tá bom? Aí é óbvio, né? Não preciso nem falar. A dança. A dança é algo transformador, né? Eu não preciso falar. A dança tem um envoltório que é a música. A música, ela tem uma capacidade nas suas frequências sonoras de trabalhar dentro da nossa mente, potencializando coisas incríveis lá dentro. Então, dançar, se permitir colocar no ritmo da música, que óbvio, né, pelo amor de Deus, que seja uma música de boa escolha, com uma boa melodia, enfim, né, com uma boa letra, que você se permita ouvir a letra, que essa letra vale a pena, que te movimente emocionalmente ou nos aspectos sentimentais. A música tem um poder incrível. A música é extraordinário para que a gente possa se beneficiar, não é? Então, a modalidade da dança, o Rodrigo disse, quem dança os males espanta, exatamente. Bem, Jacira, bora cantar e dançar, é exatamente isso. Então, se permita, não é? Acho que a Jacira e o Rodrigo devem estar comemorando, né? Não sei se eu vou falar bobagem, mas mocidade, né? O samba da mocidade, acho que por vezes eles frequentaram aqui, não sei se eu estou falando bobagem, me desculpa se sai alguma bobagem aqui, mas a mocidade aqui no bairro do Limão está em festa. Então vamos lá, o samba é maravilhoso, né? A forma de entender o samba, não é? Tirando um pouquinho aquele lado que se perdeu um pouco do samba, que é triste, né? Mas é uma parte que se abusa dos aspectos da sexualidade, dos aspectos da sensualidade, eu acho que está um pouco exagerado, mas o contexto todo da escola é lugar de educar, escola de samba é incrível, né? A arte, a comunidade, a música, a batida do tambor, tudo que gera isso nas pessoas, né? Por isso que o sambista, por vezes, é uma pessoa por vezes, muito mais alegre, né? Que a gente não se perca na ilusão infelizmente, né, do verbo bem comum aí do pão e circo para o povo, mas o samba é um mecanismo incrível de trazer a pessoa para um lugar da arte. Isso é muito legal. Então, a dança é uma modalidade incrível. A arte marcial, Ave Maria, não preciso nem falar da arte marcial. A arte marcial é algo incrível, a gente tem que tomar algum cuidado de não transformar isso realmente numa manifestação de violência. É ao contrário, a arte marcial é dominar o corpo para dominar as capacidades de se autodefender, né, de se autocuidar. Então, a arte marcial. E esses dias eu estava conversando com o Rodrigo sobre o poder. Por exemplo, eu vou falar dessa modalidade que é a que eu mais me afeiçoo quando falo de arte marcial. A capoeira. A capoeira tem movimentos incríveis, extremamente plásticos, com muita mobilidade, com muita destreza. A capoeira tem a música. A capoeira tem uma situação que ela é formada um círculo, então tem um poder enorme da comunidade, né, do círculo que se forma. A capoeira tem um monte de elementos ali juntos que são altamente potencializadores do nosso equilíbrio neuropsicofisiológico. Eu estou falando da capoeira, mas isso não desabona as outras artes marciais, tá bom? Mas é que a capoeira me chama a atenção por causa exclusivamente da música e da roda. Tá bom? Então tem elementos energéticos ali que eu gosto de olhar e falar, nossa, isso é interessante. E por muito tempo eu estudei a capoeira porque eu entendia esse mecanismo todo que envolve não só o movimento do capoeirista. Aí a gente tem outras diversas modalidades, tá bom? Diversas modalidades aqui que a gente poderia estar discutindo. Eu quero entrar só nos pontos finais aqui da live, então aceita o propósito do movimento. Distribui esse movimento pelo menos 1% ao dia, separe um pouco do seu dia para isso, escolha muito bem as modalidades para preencher tudo o que você precisa, quanto de exercício a gente precisa realizar por dia. De novo, 1% bem feitinho já é muito bom para quem não tem nada. Então, se você puder entregar 15 minutos de exercício para você, 15 minutos de movimento, começa com a caminhada, cara, não inventa.
Ah, mas não inventa mesmo, começa com aquilo que é o mais fácil. Eu vou pegar e vou até o final da rua andando e volto hoje, que é o que o meu fôlego aguenta, como a Elizabeth está falando. Cara, eu aguento muito pouco, tá, Elizabeth? Vai até o final da rua e volta. Se você não tiver nenhum problema grave de saúde que precise ter cuidado, o pouquinho que você fizer já é ótimo. Vai até o final da rua e volta, tá se sentindo bem, vai mais uma e volta. Eu sugiro que tem um pessoal, Elizabeth, que por vezes começa a fazer exercício e se empolga, né? Aí ele pega a ciclofaixa da avenida perto da casa dele e anda 15 minutos e ele esquece que tem que voltar mais 15, vai dar 30 minutos de exercício. Não faça essa bobagem. Se você tá com muita disposição, cara, vai 5, mede, tô me sentindo bem, volta 5, já deu 10. Você tem que considerar que todo mundo que vai tem que voltar na caminhada, tá bom? Parece simples, mas as pessoas comem bola. E outro cuidado, Elizabeth, quando você vai andar nas ruas ou ciclofaixas, a ciclofaixa, por vezes, nas bordas da ciclofaixa, ela é um pouquinho caída. Então você tem uma parte plana e as bordas dela é caída justamente para a água ser drenada. E aí as pessoas que são mais reservadas ficam bem no cantinho, para não atrapalhar os demais. Só que a hora que você fica no cantinho, Elizabeth, aí você fica torto. Aí você volta para casa com uma dor no joelho, uma dor na coluna e você não sabe de onde que é. É porque você andou por 10 minutos torto. Então não faça isso, tá bom, pessoal? A hora que tu for andar numa ciclofaixa, numa rua, numa via pública, procura uma linha plana para você andar, senão você vai machucar tornozelo, joelho, quadril e coluna, tá bom? E só para a gente finalizar, um último ponto. Ah, você está usando bengala, Elizabeth? Vai devagarzinho, então. Mais um motivo para você não ir no cantinho. Vai no mais plano possível, tá bom? Elizabeth, para você é fundamental o trabalho de força, Elizabeth. Tem que procurar um profissional e tem que treinar a força dos músculos acessórios da caminhada. O profissional vai pegar, Elizabeth, uma caminhada... Pessoal, eu vou fazer um parênteses para Elizabeth. Vou fazer um parênteses para Elizabeth aqui. Eu espero que todos entendam. Vamos dar uma ajuda para Elizabeth. Elizabeth... É importante a gente entender qual é o fator limitante para que você esteja com a bengala. E nesse fator limitante, a gente precisa entender o que eu posso ajustar para que você possa, por vezes, diminuir a necessidade da bengala. Na maioria das vezes, está faltando força, está faltando equilíbrio, está faltando um pouco de liberdade na articulação, que é a mobilidade que a Bárbara colocou. Então, é fundamental que você procure um auxílio de um profissional e que ele respeite a situação da caminhada. Eu vou te explicar. Eu tenho 2 alunos que têm mais de 70 primaveras. Um tem 78, a dona Neuci, e o outro tem 74 primaveras, vai fazer 74 agora, que é o seu João. E eles, por vezes, apresentam alguma dificuldade na caminhada. O que a gente faz na caminhada dessas pessoas que já apresentam alguma dificuldade? A gente recorta a caminhada em várias fases. Então, eu olho lá para o pé, Elizabeth, e vejo quais movimentos que o pé tem que fazer para a gente poder caminhar. Esse movimento do pé, na maioria das vezes, ele começa a ficar limitado, ficar restrito. Então eu preciso realizar movimento com o meu pé para que ele possa, como parte da minha caminhada, não ser o fator limitante. O pé tem que ter a força e a liberdade de movimento. Então eu isolo os movimentos do pé. Os movimentos do tornozelo, depois eu olho lá para o joelho, Elizabeth, vamos isolar os movimentos do joelho. Tudo pensando nos movimentos específicos da caminhada, tá, Elizabeth? Depois eu vou olhar para os movimentos do quadril, para a parte mais alta, lá entre a região do bumbum e a frente do bumbum, a gente chama de quadril. Quais são os movimentos que essa região precisa realizar para que você construa uma boa caminhada? Aí eu vou pensar depois na postura, Elizabeth, na coluna, porque a hora que eu caminho, eu tenho um movimento que acontece para frente e para trás, só que eu também tenho um relativo desequilíbrio lateral na caminhada. Então esses músculos acessórios da coluna, eles precisam também ser treinados nos movimentos para frente e para trás, para um lado e para o outro, e discretamente movimentos de rotação na coluna. Então é importante que o profissional que vai te ajudar entenda como fracionar, a gente chama marcha ou caminhada, como recortar esse movimento em cada porção do seu corpo e melhorar a força e a mobilidade de cada parte do seu corpo, Elizabeth. E aí a hora que eu junto tudo isso, pronto, a Elizabeth está com uma caminhada firme, uma caminhada forte, uma caminhada equilibrada, uma caminhada resistente e por vezes desejo que você até não precise da bengala.
É óbvio que tudo tem que ser avaliado com o profissional que estiver com você, Elizabeth. Tá bom? Que mais? Espero ter ajudado, viu, Elizabeth? Espero que você tenha entendido aí. E, de novo, procura um profissional bom, Elizabeth. Se você tiver condições, investe nisso, que é a sua saúde, é a sua qualidade de vida, é o seu bem-estar. É fundamental, tá bom? O que mais que eu tinha para falar hoje? Bom, em linhas gerais, acho que eu falei até mais do que 5 dicas aqui. Acho que falei até mais do que 5 dicas. Falei um monte de coisa, né? Nossa Senhora, falei um monte de coisa. Falei bastante coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Quem ficou com dúvida ou queira fazer alguma pergunta que possa estar fora aqui do contexto, coloca no comentário da live, ali na live mesmo, a gente depois que terminar aqui, eu vou publicar a live, vai ficar lá no nosso Instagram. A hora que eu publicar a live, coloca os comentários lá pra gente. Quem gostou da live, pega o aviãozinho, manda o aviãozinho pros amiguinhos aí, beleza? Deixa ali o curtiu, deixa o comentário, isso é importante pra gente, isso ajuda a gente em relação a essa nossa formação nesse mundo das redes sociais, né, do marketing digital. A gente precisa desse engajamento da galera, mas mais do que isso, a gente está preocupado que essa informação não fique parada, não fique estagnada, que as pessoas possam ampliar essa consciência de que realizar movimento físico, eu não preciso de motivação. Não existe isso. Você precisa determinar que isso é o propósito da vida, é estar vivo. Vou repetir a frase. Propósito da vida é estar vivo e estar bem, como disse a Jacira. Estar vivo e estar bem. Bem para quem? Para você, para o outro e para o universo. Então você precisa estar bem. Não é uma escolha fazer exercício, é uma condição. Vou repetir a frase. Aprenda a gostar do que tem que ser feito. E não faça só ou apenas aquilo que você gosta de fazer. Pessoal, obrigado mais uma vez, um grande beijo, um forte abraço, nos vemos na próxima quarta-feira, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, valeu, tchau, tchau, valeu, tchau, boa noite.